falar nessa manhã sobre a oração da nova aliança, amém? Oração da nova aliança. Vamos falar em oração, vamos orar então. Amém? Isso que é bom, né? Oração é bom. Pai, nós te damos graça por termos o privilégio de poder estarmos aqui congregando, ouvindo a tua palavra. Instrui cada um aqui com revelação. Em nome de Jesus, abre os olhos do nosso coração, nosso entendimento espiritual, tira todo o véu da religiosidade, da lei, possamos ver Cristo, nos instrui, nos ensina a orar, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu, particularmente, tenho tido esse encargo de compartilhar com os irmãos, acerca da apropriação da obra consumada. Não queremos apenas saber, das grandes coisas que Jesus fez, e sim desfrutar delas. Amém? Não queremos que seja alguma coisa que nós olhamos na Bíblia, mas está muito longe do nosso dia a dia. Nós queremos desfrutar. E nós falamos lá na chácara, no Soma da Família, sobre que existe uma verdade natural, existe uma realidade natural, existe uma realidade espiritual. Amém? Quando as duas entram em conflito, nós precisamos abraçar a verdade espiritual. Amém? Isso é fé. A fé fica com a convicção de fatos que não se veem, mas que Deus disse. Amém? E nós cremos que a forma que Deus nos possibilita para vivermos isso é crer com o coração e confessar com a boca. Ok? Crer com o coração e confessar com a boca. E nós vamos observar aqui que isso afeta a nossa oração de forma bem clara. Porque se eu creio em algo com o coração, a forma que eu confesso isso em oração, ela muda radicalmente, a forma como eu confesso ela no meu dia a dia muda radicalmente, apesar das circunstâncias. Então, se nós verdadeiramente abraçarmos o estar consumado, isso precisa afetar todas as áreas da nossa vida e também as nossas chamadas disciplinas espirituais. Então, ou seja, isso vai afetar a forma de orar, a forma de crer, a forma de ofertar, a forma de eu interagir com as pessoas. Tudo vai ser afetado a partir do momento que eu abraço essa verdade que a obra já está consumada. Amém? Então, eu gostaria de tratar hoje sobre a questão da oração. O Yuri falou na semana passada um dos aspectos importantes da mensagem, Cuida de ti mesmo, sobre a questão de guardarmos o coração. E eu creio que uma das formas mais poderosas que nós temos para guardar o nosso coração é através da oração. Amém? A oração, você vai ver que é a forma de nós guardarmos o nosso coração. Vamos ver algumas coisas importantes aqui então sobre oração. Primeiro, nós precisamos entender os vários tipos de orações da Bíblia. A Bíblia cita 650 orações aproximadamente e 450 respostas de orações. 25 menções de Jesus orando. Paulo menciona a oração 41 vezes. Há pelo menos 5 posições de oração registradas na Bíblia: sentado, de pé, de joelhos, prostrado e orando com as mãos levantadas. Então são as formas, Tem gente que tornou sagrado orar só de joelho. Tem igrejas que não pode orar de pé. Tudo isso, irmãos, tem que entender o seguinte: a Bíblia deve ser interpretada. Você tem que entender o contexto histórico, em qualquer momento. Tudo isso se baseia, que Jesus condenando os religiosos que gostavam de se mostrar quando estavam orando. Então aí o cara pega essa situação e tenta criar agora uma situação em que só podemos orar então de joelhos. Agora, principalmente quando nós orávamos mais juntos, nós orávamos de pé. Se alguém orasse de joelho no nosso meio, era alguém que ia chamar atenção. Se alguém orasse de pé no nosso meio, não ia chamar atenção. Talvez Jesus no nosso meio ia falar: cuidado, você que quer orar de joelho, para ser visto.
Então, no nosso meio, a maior parte era de pé. Então, você tem que entender o que Jesus quer ensinar com aquele texto. Há pelo menos 9 tipos de orações da Bíblia. E nós precisamos entender e como funciona cada uma delas, para que a gente não venha ter uma interpretação errada, né? Tem oração de ações de graça, de louvor, de adoração, oração de petição, consagração, dedicação, entrega, intercessão, oração em línguas. Amém? São vários tipos de orações que nós encontramos na Bíblia. E hoje eu quero falar de intercessão e de oração pessoal. Amém? Então, nós temos vários tipos de orações. A Bíblia fala claramente sobre a oração. A questão que nós queremos tratar aqui nessa manhã não é se nós podemos orar, né, ou se nós devemos orar, mas entendemos um pouco melhor sobre a oração. A oração está clara na Bíblia que nós, né, é importantíssimo para nós orarmos. Na verdade, para nós é um privilégio podermos orar, falar com Deus por intermédio de Jesus. Okay? Outra coisa importante sobre a oração, não use a oração como um meio de barganhar, uma barganha com Deus ou merecimento. Nós temos que ficar claro para nós que nenhuma disciplina espiritual nos torna merecedores de nada. Amém? E Deus também não estabelece a oração como um meio de barganha. E fique claro para nós, né, que não há negociação com Deus. Então nunca use a oração como um meio de troca com Deus. Exemplo, né? Eu dou minha oração e o Senhor me dá o que eu estou pedindo. Isso não funciona, amém? Não é esse o propósito da oração. A única troca que é aceita na Bíblia é a troca que foi feita na cruz, onde Cristo nos substitui. Amém? Quando Ele pega tudo aquilo que nos presta de nós e nos dá a sua justiça, nos dá a sua graça, nos dá o novo nascimento, nos torna nova criação, nos dá a sua sabedoria, nos dá a redenção. Amém? Então essa é a única troca. Então que fique claro para nós de uma vez por todas, se nós de fato vivemos pela obra consumada da cruz, nunca teremos mérito diante de Deus. Nós nunca temos mérito diante de Deus. Todo mérito é de Jesus. Todo mérito é de Jesus. A oração deve ser então uma expressão de fé. E a fé, ela é humilde, a fé, ela sempre é o meio, é o veículo, é o que transporta aquilo que a graça nos providenciou. Então a fé não tem do que se gloriar. Por que Deus entregou na mão da fé? Porque a fé não é essa fé que muitos ensinam, fé na fé. Mas a verdadeira fé, ela é aquela que traz à existência aquilo que a graça providenciou. Então não tem mérito nenhum. Quem providenciou, quem fez todo o trabalho, quem consumou foi Cristo. Amém? Então isso precisa ficar claro. Se eu vivo pela fé, eu não me vanglorio. Né? Eu acho que uma coisa importante até que o Yuri falou, como nós lidarmos, falou na nossa reunião terça-feira, em relação a como nós lidamos com os irmãos que estão imaturos, agindo de maneira fora da sua identidade, às vezes até voluntariamente. Nós não nos achamos melhores do que eles, porque aquilo que nós estamos vivendo é fruto da graça de Deus. Mas ao mesmo tempo nós temos ousadia para corrigir, porque isso é bíblico. Em amor nós precisamos ajudar os nossos irmãos, nem que seja na medida mais extrema, para que eles possam se levantar. Porque o pecado sempre é destruidor. Mas nós não fazemos aquilo no nosso coração com orgulho. Então, nenhuma prática espiritual, nada que você esteja vivendo, que você se sente merecedor, é fruto da cruz. E eu quero dizer para você, se você se sente merecedor, não tem valor nenhum para Deus. Porque só tem valor para Deus tudo aquilo que glorifica o nome do Filho. A sua santidade glorifica o nome do Filho? A sua justiça glorifica o nome do Filho?
A sua oração glorifica o nome do Filho, o seu congregar glorifica o nome do Filho, o seu casamento glorifica o nome do Filho, a sua vida profissional glorifica o nome do Filho. Então, observou que parece que em algumas áreas nós achamos que é por nós mesmos. Tem algumas horas que nós envolvemos Deus. Tem outras áreas que nós achamos que é porque eu sou um vendedor, cara. Se você soubesse como eu sou fera na venda. O jejum, qualquer disciplina espiritual, o ofertar, o congregar, nada para se vangloriar. Mas tudo isso deve trazer glória para Jesus. Amém? Então isso é muito importante, né? É tão interessante quando a Bíblia fala da oração em Tiago, aquele copinho de água que está né? Quando a Bíblia fala de oração, em Tiago capítulo 5, verso 17, ele cita Elias. E é interessante citar Elias, porque ele usa ali, Elias sendo um homem sujeito às mesmas paixões que nós, orou para que não chovesse e não choveu. Depois orou para que chovesse e choveu. Ou seja, a Bíblia não tenta pintar Elias, o grande profeta, e Elias, o cara que nunca pisou na bola, e Elias, não. A Bíblia mostra a humanidade de Elias, ao falar do feito, para quê? Para que nós possamos entender que quem fez aquilo foi Deus. Elias foi apenas um instrumento. Amém? E por isso, irmãos, honrar as pessoas, os irmãos, os nossos presbíteros, nossos irmãos, honrar a todos, jamais pode ser alguma coisa que tire a glória de Jesus. Hoje nós temos visto, infelizmente, uma honra que tem tirado a glória de Jesus. E porque essa igreja cresceu, se não fosse aquele irmão, e quando o cara vai ser ordenado ao pastor, e se não fosse fulano, e se não fosse Beltrano, e Jesus também, né? Ou seja, toda a honra que nós temos que dar, né? Inclusive quando a Bíblia trata de que todo membro do corpo é um membro importante, ele está tratando de um aspecto que não existe nada que possa estar no corpo de Cristo que não seja importante, que o corpo é dele. Então até um membro que parece ser um membro de menos honra é um membro importante, que não existe como não ser importante. Se você agora faz parte do corpo de Cristo, você é a igreja dele. Então nós devemos nos tratar com honra, mas jamais tirar a glória de Jesus. Nesse aspecto, muitos modelos de discipulado, muitos modelos de crescimento de igreja, eles acabam tirando a glória de Deus, né? Paulo é muito claro ali em 1 Coríntios capítulo 3, né? Quando ele vê ali a confusão na igreja, um ia para Paulo, outro para Apolo, né? E aí Paulo acaba com isso. Nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma, e sim Deus que dá o crescimento. Hoje, né, tem pessoas se autopromovendo como aqueles que têm a unção do crescimento da igreja. Eu nunca vi essa unção na vida. Ande comigo que você vai aprender a unção do crescimento da igreja. Paulo, que o homem que entendia a planta do Novo Testamento, da edificação da igreja, foi o homem mais usado por Deus para estar trazendo esse ensino sobre a igreja. A maioria das cartas foram escritas por ele, por intermédio do Espírito Santo. E ele fala isso: nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma, e sim que Deus que dá o crescimento. Paulo nunca criou um método. E hoje eu fujo de método. Se fala que é um método, eu estou fora. E aí as pessoas gastam tempo ensinando o método, falando do método, falando do método, falando do método. Depois a glória para quem o método. Venha conhecer o método tal.
Aí daqui a pouco esse método sai de moda, agora ser um método Y. E vai método para lá e método para cá. E venha nessa conferência, porque vai estar o idealizador do método X. Eu já não me interesso nada. Então, a Bíblia mostra que a oração deve ser uma expressão de fé, e não de justiça própria. Amém? Então não barganhe com Deus. Não é aquele... Quando a gente tem mentalidade barganhadora, a gente tem negócio, quando está apertando o negócio, faz uma promessa para Deus, viu? Deus, se tu me curar, eu vou agora pregar o evangelho em todas as casas do bairro. O cara é curado, na hora sim, você pode observar. Aquilo é tudo fruto de medo. Acabou, ficou o médico falou, tá bom. O cara esquece aquela promessa. Faz de conta que Deus curou o que você prometeu em todas as casinhas do bairro. Amém? Então isso é muito importante. Não use a oração como meio de barganha ou de merecimento. Você não tem merecimento, eu não tenho merecimento. Amém? Tudo é graça de Deus. Tudo é graça de Deus. A oração por si só não tem poder. Os budistas oram. Toda religião ora. Os muçulmanos oram muito. Inclusive o jejum muito. Pessoa que foi lá para um país muçulmano, estava no jejum lá deles, 40 dias. À noite eles podem comer, de noite uma glutonaria louca. A religião é assim, irmão, ela sempre dá uma coisa muito. Como eu falei para os irmãos semana retrasada, né? A religião é aquela árvore que tem folhas, mas não tem frutos. Ela tem aparência, mas não tem realidade, que não procede do coração. É sempre um método, é sempre tentando descobrir uma fórmula. Né? Qual que é o método? Eu lembro que lá atrás, você tem que lembrar que o pastor Antônio, a Fione, me falou algo, né? Quando eu comecei a ver essa questão de célula ali, intenção boa, queria que a igreja avançasse, que as pessoas fossem salvas, mas pelo caminho do método. Ele sempre me falava, não, a questão é Jesus. Eu falava, mas fala manual. Sim, eu queria que ele falasse no manual. Como que é? Quantas pessoas no grupo? Então começa com 5, e aí multiplica com 12, quantos de treinamento tem que ter? Como é que começa primeiro? Quebra-gelo, depois faz o quê? 2 músicas ou 3? Entendeu? É o lanche, como é que é? Com queijo de presunto, pode ser mortadela do PT? Tem que ser assim. Por isso que é difícil, irmãos. Quando o Senhor começa a abrir os teus olhos para o Evangelho, você entender que está ligado com o espírito, com o coração, né? Conversando com o Will esse dia sobre uma pessoa que ele parece tão o pai da moralidade no Brasil. E o Will falou uma coisa que é uma convicção minha também. É perceptível nas palavras dele um espírito errado. Você pode pregar para o homossexual, mas para o espírito do evangelho. Você tem que pregar para o homossexual. Né? Aquele espírito só raivoso, cheio de justiça própria. A internet está cheia de frases assim. Quanto o pregador mais bate no povo, mais o povo gosta. Quanto mais bate, quanto mais duro, quanto mais difícil, quanto mais penoso, quanto aparente mais sério é, mais o povo não gosta. Os hindus oram, mas a vida deles continua inalterada. Então, várias religiões oram para seus deuses diferentes, de formas diferentes. Agora, não há resposta da parte de Deus. Portanto, o poder não está em nossas orações ou em nós, mas o poder está o quê? Em um Pai cuidadoso que deseja profundamente responder às orações de seus filhos por causa de Jesus. Está entendendo? A oração por si só
culto de justiça própria, não faça de qualquer outra oração, de qualquer outro tipo de religião. Amém? Preste bem atenção. Muitos vão dizer que oram, que fizeram suas promessas e que receberam respostas. Mas eu quero falar para você, qual foi a situação que Jesus passou ali quando estava sendo tentado no deserto pelo diabo? O que o diabo falou para Jesus? Se prostrares, me adorares, te darei tudo isso. Se você ler o livro do Pan Show Quarta Dimensão, lá na Coreia, ele vai dizer que ele vê muitas coisas acontecendo lá através do budismo. Se você falar com alguém que adora imagens, esculturas, ele vai dizer que fez pedidos, fez promessas e recebeu muitas coisas. Eu quero falar para você, se você conversar com alguém que está na maçonaria, ele vai dizer que enriqueceu porque está na maçonaria. Eu quero dizer para você, o diabo não tem problema de te dar o que você quer, desde que você dê ele a sua oração. O diabo não tem problema de te dar um sucesso material, desde que você dê ele a adoração. Não tem problema. Está claro na Bíblia, o diabo oferecendo a Jesus as coisas. Leva o pináculo, mostra todos os reinos, toda a riqueza e diz, ó, se você me adorar, eu te dou tudo isso. Porque ele quer a sua adoração. E isso é o que nós temos visto muitas pessoas. Em busca de um sucesso, de um êxito na sua vida, eles estão dispostos a qualquer coisa. E formam seus ídolos. Por isso a Bíblia diz, não tem como servir a dois senhores, ou a Jesus ou a Mamon. E aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Não importa, se o diabo puder te distrair com um sucesso, ele te dá aquele sucesso para que você esqueça de Jesus. Ele te dá o tanto relacionamento que você está, você desesperado para arrumar alguém, ele te dá. Pode pedir para ele, ele te dá. Ele te dá, desde que você esqueça de Jesus. Desde que isso te afaste de Jesus. Desde que isso se torne um ídolo no seu coração, ele não tem espaço mais para Jesus reinar, ele não tem problema de dar. Amém? Precisamos entender então, queridos. Podemos estar o quê? Na bondade do Pai. Deseja profundamente responder as orações de seus filhos por causa de Jesus. Agora vamos lá falar um pouco sobre a importância da oração de intercessão. Oração de intercessão. Na intercessão, irmãos, é uma oração muito importante. Chegamos diante do trono de Deus por causa de uma pessoa, ou em favor de outros, de um grupo de pessoas, a fim de vermos uma intervenção divina em relação àquilo pelo qual estamos intercedendo. O pentecostal gosta muito de falar que eu me coloco na brecha. Para ficar bem claro você que eu sou pentecostal, né? Agora preste atenção à sua oração. Orar não é fazer Deus se curvar à nossa vontade, mas fazer com que a nossa vontade esteja em total conformidade com a vontade de Deus. Então não é tentar dobrar a Deus, no meio de dobrar a Deus, não. É nós se rendermos diante de Deus. É que você vai começar a entender por que a oração é importante para guardar o teu coração. O maior intercessor é o Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O contexto do versículo 27 é justamente nos levando para a vontade de Deus. Por isso, a intercessão não deve ser usada para tentar manipular a Deus ou as pessoas para que possamos ter o que queremos. Muitos pensam que a oração é uma espécie de macumba.
É tipo assim, você vai ficar comigo sim. Vai ficar assim, eu vou amarrar você. Semana eu soube que o irmão está orando para que a esposa dele volte com ele, em vez de orar para ele mudar, né? De orar primeiro para ele mudar, né? Ele está mais preocupado em manipula lá, faz ela esquecer de todas as besteiras que eu sempre faço, o sofrimento que eu faço ela passar, a irresponsabilidade que eu tenho no casamento. Deus dá a amnésia dele lá e me devolve ela para ela sofrer de novo comigo. Para a honra e glória do teu nome. Você vê, irmãos, o absurdo da religiosidade, você pegar o texto sobre o casamento, a aliança do casamento, e você fazer da aliança do casamento para você se tornar o diabo na vida do seu cônjuge. Porque agora ele está preso comigo, viu que eu vou se casar comigo, agora você vai ficar comigo até o último dia da vida, eu vou fazer você sofrer. Sendo que eu deveria pegar a aliança e lembrar que eu agora tenho que amar minha esposa, assim como Cristo amou a igreja. Verdade. Mas eu fico focado na outra parte, numa mente diabólica. Em vez de pensar numa aliança, né? Como eu devo honrar essa aliança em relação ao meu cônjuge? Eu fico pensando, puxa, que bom que eu estou nessa igreja, que não pode divórcio, não pode seguir no casamento, vou judiar da minha esposa aqui. Eu vou falar para os irmãos, não confie em mulher. Não confie em mulher, ela fala que não vai te deixar, fica judiando dela para você ver. Uma hora você vai se dar mal. Estou brincando que não confia. É porque tem homem, ó, os três testemunhos que eu escuto, todos falam para mim, eu nunca achei que ela poderia ir embora. Puxa, foi, né, querida? E normalmente eles querem fazer o pastor do manipulador. Manda um laço para mim, fome de Deus, ungido, Santo de Israel. Você podia falar com ela, tá? Me escuta, né? Ela me escuta, né? Então, a intercessão não é para tentar manipular a Deus. A Bíblia mostra que isso é como feitiçaria. Portanto, é uma abominação diante de Deus. Então, irmãos, o que é ser um intercessor? É ser alguém que entra em cooperação com o Espírito Santo. Amém? Vamos ver aqui algo interessante, né? A Bíblia fala aqui em Tiago, no capítulo 4, versículo 2, capítulo 4, versículo 2 e 3, vocês que ouviste nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerra, nada têm porque não pedem. Aí beleza, aí versículo 3, pede e não recebe, porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres. Ou seja, a Bíblia está falando aqui que é um tipo de pedido que você faz e não recebe, porque você está pedindo desalinhado com a vontade de Deus. Você é herdeiro, você é filho de Deus, mas não entendeu por revelação qual a sua verdadeira identidade e seu propósito de vida, que é expressar o seu Pai. Então você só pede para gastar nos seus próprios prazeres. E a Bíblia diz, por isso que você pede e não recebe. Ou seja, eu estou fazendo um pedido que não está de acordo com a vontade de Deus, não está alinhado com o coração de Deus. Então eu preciso entender, né, que a oração não é para mim manipular a Deus, mas é para que Deus possa agir no meu coração e que eu possa então cooperar com o Espírito Santo na intercessão em unidade com o Espírito Santo. Amém? Então nós vamos deixar que o Espírito Santo conduza a nossa vida de intercessão. Conduza a nossa vida de intercessão.
A Bíblia deixa muito claro em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 4, que nós somos chamados a interceder. Quando Paulo orienta aqui, antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Amém? Não é só as autoridades que nós gostamos, irmãos, mas é todos que exercem a autoridade. Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então aqui a Bíblia está dizendo que nós devemos orar pelos reis e por todos que exercem a autoridade. Amém? Você costuma fazer isso? Você, votando ou não votando o Bolsonaro, ele é o presidente da República, já foi eleito. Você gostando ou não gostando do Dias Toffoli, ele é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Nós gostando ou não gostando do Poxa, se é só o apelido dele aqui, irmão. Nem posso falar, né? Quem ficar bonitinho com a pregação aqui, falando de uma autoridade lá da Câmara. Rodrigo Maia, mas ele é uma autoridade. Você gostando ou não gostando do Rafael Greco, ele é uma autoridade. Você gostando ou não gostando dos presidentes da igreja, eles são uma autoridade. Você gostando ou não gostando dos seus pais, eles são uma autoridade. A sabedoria diz que se nós orarmos por eles conhecerem a verdade, certamente nós teremos uma vida melhor. Porque nós não somos uma ilha. Nós sofremos consequências do país que nós estamos, da casa que nós moramos, da cidade que nós estamos. É ou não é? Então nós devemos orar. Agora, a oração de intercessão deve ser usada de forma preventiva e não apenas após os problemas aparecerem. Então, um pai pode orar pelo seu filho depois que ele entrou para as drogas. Mas pais sábios oram para os seus filhos não entrarem para as drogas. Um pai sábio deve orar para que a sua filha não se apaixone pela pessoa errada, porque a paixão é cega. Não, mas minha filha tem 4 anos, tem 5 anos. Olha, seja preventivo. A oração preventiva, você não vê o resultado dela, entre aspas, assim, no sentido imediato, mas você está semeando alguma coisa importante no mundo espiritual. Nós podemos aprender a oração preventiva com Paulo, porque Paulo intercedia constantemente pelas igrejas. Porque Paulo levava a sério a oração de intercessão de forma preventiva. E aqui nós podemos ver aqui um breve resumo de coisas pelas quais Paulo intercedia. Paulo intercedia para que as igrejas tivessem um espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Deus. Você vai observar que Paulo não estava focado nas necessidades do ser humano do dia a dia, principalmente, mas Paulo estava que esse ser humano, que esse crente pudesse entender as realidades espirituais em Cristo. Então Paulo orava ali para que aquelas igrejas tivessem espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Para que os olhos do coração fossem abertos, Efésios 1:15. Paulo, em Romanos 10:1, ora ali para a salvação da nação, para que os irmãos fossem aperfeiçoados, amadurecessem. Está em 2 Coríntios capítulo 13, verso 9, para que o amor deles crescesse e fossem irrepreensíveis, plenos do fruto da justiça, não apenas sabendo que tem justiça, mas o fruto da justiça. Filipenses capítulo 1, versículo 4 a 11. E para que fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, vivendo de modo digno do Senhor, agradando-lhe, sendo fortalecidos em toda a paciência e perseverança,
Colossenses capítulo 1, versículo 9 a 11. Paulo, irmão, diferenciava bem a oração que ele fazia para a igreja da oração que ele fazia para o ímpio. Porque o cristão precisa ter um convencimento do Espírito Santo das verdades que já aconteceram em Cristo. O ímpio precisa ter um convencimento do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Você só vai valorizar a cruz a partir do momento que você entender quanto Deus é santo e o quanto Deus não tem nada com o pecado. Você só vai ser grato pela graça que recebeu de Deus a partir do momento que você entender todo o problema que você tinha para com Deus por causa do pecado. Então, para com os ímpios, nós oramos por revelação do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Para com os santos, nós oramos para que eles conheçam, e tenham sabedoria e revelação do pleno conhecimento de Deus, e que os olhos do coração deles sejam abertos para aquilo que já foi consumado em Cristo. Amém? Amém. Então a oração, irmãos, de intercessão é muito importante. Vamos começar, interceder pela nossa família, pelos nossos irmãos, pela nossa nação, pela igreja brasileira, pela nossa comunidade local. E com certeza nós vamos estar guardando essas pessoas, essas autoridades, e nós vamos ter dias melhores. Nós vamos ter dias melhores. Amém? Certamente, um presidente da República sendo eleito sem apoio de um grande partido, com baixíssimo tempo de mídia, televisão, pelo contrário, com todo esse chamado movimento social, artístico, trabalhando contra, e ser eleito presidente da República só pode ser resultado de intercessão da igreja, cooperando com o Espírito Santo para que o propósito de Deus aconteça. Amém? Então vamos estar firmes na intercessão. Agora, outro fato importante aqui da oração: não use de vãs repetições. Olha o que Jesus disse. Jesus disse, amém? E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imagino que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Isso aqui é uma coisa que Deus tem falado muito comigo, sobre essa questão de nós temos essa crença que nós seremos ouvidos pelo muito falar. Eu acredito, irmãos, que devido não obedecermos esse ensino de Jesus, nós tornamos o nosso tempo de oração desgastante. Na verdade, tudo que entra na religiosidade, ele desgasta uma coisa que é maravilhosa. Bem? A oração é algo maravilhoso. Então, para nós, parece que o período de oração, a oração é uma coisa ampla. Para nós, parece que o período de oração é ficar 1 hora pedindo. Só 1 hora pedindo. E aquilo é desgastante. Aí você vai passando o tempo, já pediu, aí pede de novo, não deu 1 hora, você vai ter que orar 1 hora. E aí começa o desgaste. Vivemos como se ainda não fôssemos filhos e herdeiros, assim como pedintes. Senhor, dá pelo menos as migalhas que caem da mesa. Se eu ficar insistindo aqui, o Senhor dá pelo menos as migalhas que caem da mesa? Contudo, a Bíblia diz que nós devemos pedir. Amém? Agora, irmãos, após nós pedirmos, nós devemos confiar na bondade do nosso Pai. Quando os evangelhos tratam ali do juiz iníquo, do juiz que não é o juiz que é o nosso Deus, nosso Pai, o justo juiz, ele trata que até nesse contexto do juiz que é iníquo, corrupto, se você persistir, você vai receber. Agora, nós não podemos colocar Deus nesse quadro. Deus não é injusto. E Deus não é esse tipo de juiz.
Então nós precisamos não tornar o nosso tempo de oração, e aqui agora estou entrando no aspecto pessoal. Em vez de nós desfrutarmos do Senhor, da graça dele, do amor dele, eu vou falar de outras coisas aqui importantes, nós ficamos ali naquela coisa cansativa. Em vez de nós orarmos em línguas, né? Aquela coisa ali, em vez de nós confessarmos a palavra, nós ficamos ali acreditando, irmãos, que a oração da nova aliança é nós tentando convencer a Deus. Eu vou te falar algo bem claro. A oração da nova aliança é Deus tentando convencer você. Não é você que tem que tentar convencer a Deus, é Deus que está te convencendo do que Ele fez na cruz. E aí que você vai guardar o teu coração. A grande pergunta é: como você sai depois do momento de oração? Firme, confiante, fortalecido, animado, encorajado? Ou mais descrente de quando você, antes de você ter começado o seu período de oração? Não é a nossa repetição que faz o Pai responder, mas sim Jesus. Não é por acaso que você ora em nome de Jesus. Irmãos, você já observou como Jesus tinha? Se você vê as orações de Jesus, você vai encontrar no quesito petição ali que ele fazia, onde ele estava orando pelos enfermos, você observa ele muito direto e muito objetivo. Mas ao mesmo tempo você vê alguém que vai ouvir a vontade do Pai bem cedo, alguém que separava a tempo, alguém que se isolava, que é o contexto do Evangelho quando diz: vai lá, abre a porta do teu quarto, depois fecha e fala secretamente com Deus e Deus te ouvirá. Será que Jesus ficava falando 1 hora com o Pai, 2 horas, 3 horas com o Pai? Então não creia que é porque, e aqui o texto está muito claro, o religioso, irmãos, qualquer religião você vai perceber que o que eles acreditam, quanto mais tempo eles estiverem ali, é por causa desse tempo que eles estão ali pedindo, é por essa repetição que o Pai vai responder a eles. Mas Jesus falou: não é assim. Pois imagino que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Pode falar o que for, se não for por causa de Jesus, você não vai ser ouvido. O texto de Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, diz: não andeis ansiosos por motivo algum. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha que coisa linda que está falando de como guardar o nosso coração e o nosso pensamento em Cristo Jesus, e a oração aqui é a chave, né? Sabendo que a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 6, verso 8, né? Que Deus já sabe tudo e já garantiu a nossa resposta por meio de Cristo. Neste texto, Paulo fala que não há mais necessidade de andarmos ansiosos. O início do texto é esse: não andeis ansiosos. Precisamos aprender a fazer oração, as orações que trazem o descanso, não o tormento, não insegurança. Já orei tanto que precisava, será que já pedi direito? Será que é assim? E aqui não traz descanso, e aqui não traz desfrute, aqui não traz intimidade com Jesus, aqui só traz preocupação, aqui só traz recordação de problemas. Então Paulo diz claramente aqui neste texto, que não devemos andar ansiosos, ao contrário, devemos apresentar nossas petições, solicitações, com ações de graça, né? Olha que coisa interessante. Ações de graça, irmãos, é agradecimento genuíno. Não faz de conta: Deus, obrigado. Obrigado, mas eu não estou tão certo de que o Senhor me ouviu, que o Senhor vai me responder. E eu acredito ainda que eu tenho que ficar ali me matando o máximo que eu puder para ver se o Senhor me atende. Não, aquele agradecimento genuíno, aquela confiança genuína. Aleluia, está na mão de Deus, Ele é bom.
nós temos que entender o contexto da Bíblia. Petição, e Paulo não colocou aqui por acaso, nada por acaso. Petição, juridicamente falando, é apresentar uma solicitação baseada em algum artigo ou constituição ou código da competência em questão. Então, a petição, isso que o advogado faz. Quando você entra com uma causa, ele entra com uma petição para o juiz. É isso que Paulo está falando quando nós pedimos, é uma petição. Ou seja, porque o advogado sabe que existe uma lei que dá respaldo ao seu cliente, ele faz um requerimento ao juiz solicitando o cumprimento da lei. Lá em Tiago nós vimos que não é qualquer coisa que Deus responde. Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Ou seja, não adianta fazer uma petição que não tem nada a ver com o coração de Deus. E Deus não se deixa dobrar por oração. É a oração que Deus está querendo dobrar o nosso coração. Então, quando eu chego diante de Deus, né? E aqui o texto está ensinando que nessa petição eu estou guardando o meu coração da ansiedade. Olha que coisa linda, irmãos. A maneira de eu guardar o meu coração da ansiedade, né? É lembrar através de uma petição a Deus aquilo que Jesus já fez por mim lá na cruz. Que a partir do momento que eu lembro, isso é bom para mim, para a minha alma. Aqui Paulo está ensinando como guardar a sua alma, suas emoções. Eu lembro a Deus. Eu peço a Deus algo que já é uma verdade do mundo espiritual. Jesus já pagou por aquilo. Ele já levou a enfermidade. Ele já me abençoou. Então, ou seja, eu sou livre para prosperar. Não há nenhum bloqueio agora, porque Deus liberou o meu caminho. Eu não estou debaixo de maldição. Eu apresento. E aí, o que eu faço depois disso? Sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplica, com ações de graças, com agradecimento genuíno. Obrigado, Deus. Eu agradeço de todo o meu coração. Obrigado. E o teu coração descansa, porque o teu coração aprendeu a confiar. E você agora tem um Pai nosso. Amém. Você aprendeu que é por causa da justiça dele. Que você aprendeu que você pode entrar agora em comunhão profunda com Deus por causa do sangue dele. Por isso que você pode ser um homem sujeito às mesmas paixões que Elias. Isso não tem relevância na sua oração, porque é por causa dele que você chega diante de Deus. E é por causa do que ele fez que você tem agora o direito de desfrutar. E quando você desfruta, a glória só pode ser dele. Na nova aliança, o nosso advogado é Jesus. Ele cumpriu toda a lei para que pudéssemos apresentar diante do justo juiz nossas petições. E sabe qual que é o resultado de eu vou lá naquele momento de ansiedade que quer tomar meu coração? Eu apresento isso diante de Deus, agradeço genuinamente porque abracei aquilo pela fé. O resultado do texto diz e a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento. É uma paz ilógica. Como eu posso ter paz sendo que eu estou sentindo dor? Como eu posso ter paz sendo que estou com um problema visivelmente na minha frente? Como eu posso ter a paz? Mas é uma paz que ultrapassa todo entendimento. Ele guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Irmãos, eu creio, e digo por mim mesmo, por experiência própria, por exemplo, tem um livro, né? O irmão é precioso, né? Só que o livro dele não me fez nada bem. O crescimento explosivo da igreja de célula. O cara foi nas igrejas estudar contemporâneo o livro de célula para multiplicar a célula. Mas que desgraça é essa? O livro de Satanás, irmão. Eu li aquele livro lá e ficava atormentado. Você vê onde está a minha confiança. Não é no que Jesus fez, é na minha performance. É na minha vã repetição. Vamos explicar a célula, vamos explicar a célula, vamos explicar a célula.
Vai multiplicar a célula, vai multiplicar a célula, vai multiplicar a célula. Eu pergunto para você, será que a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento estava guardando o meu coração? Creio que muitos não têm paz, é porque eles continuam pedindo as coisas para Deus em vez de deixar tudo que já pediram nas mãos dele e declarar aquilo que já lhe pertence. Então, em vez de nós gastarmos todo o tempo que nós fazemos para ficar pedindo, nós ficamos trabalhando no nosso coração, confessando a palavra. Eu garanto para você que faz um teste, vê o que vai ser mais eficiente, o que vai trazer mais saúde para a sua alma, o que vai trazer mais ânimo e vigor para você. Eu dou um exemplo aqui, para mim mesmo, de suprimento. Né? Todos nós temos o nosso desafio de suprimento. E uma coisa que desde lá do seminário do Wayne sobre oração é comum, eu tenho praticado, né? Descansado em Deus. Sobre a questão daquilo que ele já falou sobre a empresa, já coloquei nas mãos de Deus. Eu faço aqui, nossa senhora, aquele cliente coloca nas tuas mãos, tá? Descanso aqui, agarro. Só que a ansiedade que eu vou usar, sabe o que eu faço, irmão? É um texto para mim, né? Que eu peguei para mim, Mateus 6,26. Se Deus suprir os pássaros que não fazem nada, quanto mais nós. Eu lembro daquilo lá e falo assim, o suprimento está comigo. Sabe o que eu faço? Caio para dentro, vou visitar cliente, eu sei que estou abençoado, sei que as portas estão abertas, sei que Deus está trabalhando no meu favor, até que não está demorando, Ele está trabalhando no meu favor, porque alguma coisa não é para acontecer naquele momento. É uma confiança na bondade de Deus, que o governo de Deus é que está reinando sobre a minha vida. É poder ter aquele tipo de sabedoria que Tiago capítulo 1 diz que é a sabedoria de saber passar pela tribulação. E passar com alegria. Porque se estou passando por essa tribulação ela está me tornando mais humana, ela está me tornando mais parecido com Jesus. Há um propósito nisso, eu posso não entender agora, mas como eu estou agarrado, confiado completamente que Deus é bom, isso não faz eu ficar questionando Deus. Preste atenção, irmãos, não use a oração como uma expressão de dúvida, e é o que nós temos feito muitas vezes. Quase como, deixa eu jogar isso aqui na mão de Deus, isso aqui, e quase que eu quero me livrar daquilo. Aí Deus, está aqui na tua mão, já. Mas na verdade está na mão, mas na verdade meu coração não. Porque eu não estou sabendo trabalhar com oração. A oração para muitos tem se tornado um meio de encher o seu coração de credulidade. Pode acreditar. Vãs repetições e parece que não acontece, por que não acontece? Eu oro de novo hoje, oro amanhã e oro. Irmãos, imagine se eu tivesse, eu estou casado há 13 anos tentando convencer Deus para me dar um filho. Eu acredito que 13 anos Deus está tentando me convencer, né? Ao contrário, que nele eu já posso isso, todas as coisas. Que desgaste emocional, irmãos. Não tem como você em algum momento entrar numa justiça própria, achando e perguntando para Deus o que eu estou fazendo de errado. O problema é que quando der certo, você vai achar que você fez o certo, não que ele fez o certo. É um cansaço, irmãos. Peça, nós vamos pedir confio. Amém? E aqui eu vou trabalhar o último ponto que eu queria que você vai entender por que a oração te ajuda muito a guardar o teu coração. A oração no seu significado original. Em Mateus, fala da oração do Pai Nosso. A primeira coisa que nós temos que entender sobre a oração do Pai Nosso é que esse ensino sobre
de oração não partiu de Jesus, foram os discípulos que pediram para Jesus ensinar eles a orar. Irmãos, muitos, sabe o que acontece? Eu fico prestando atenção, né? Muitos não dão muita importância aos pequenos detalhes, mas Jesus ele obedeceu para os pequenos detalhes, porque a obediência é uma expressão de fé. Tem a obediência da justiça própria, mas a obediência de Hebreus 11 é uma expressão de fé. Deus mandou construir a arca, Noé foi lá e construiu. Deus manda receber os espias e Rafa vai lá e recebe os espias. Pessoas que andam pela fé e confiam na vontade de Deus e desejam fazer a vontade de Deus, eles são obedientes de forma radical. Então aqui os discípulos estavam preocupados no como, não só em fazer algo, mas no como. Tanto que eles perguntam, como que nós devemos orar? Se não fosse o relevante o como, Jesus não tinha respondido. Segundo os estudiosos de hebraico, uma das importantes palavras hebraicas para oração, eu não sei falar hebraico, irmãos, eu vou falar pronunciamento errado, tá? Tefilai. Essa palavra vem de duas raízes. A primeira é um verbo chamado palel, que significa julgar a si mesmo. E a outra também é um verbo tofel, que significa unir ou ajustar. Ou seja, então, duas palavras para nós: julgar a si mesmo, unir ou ajustar. Esse é o significado original de oração. Se nós fôssemos perguntar para um rabino que vive debaixo da lei, ele diria que, como o verbo tofel diz que devemos julgar a nós mesmos quando nos chegamos a Deus em oração, ele diria para nós que isso é verdadeiro. Mas a aplicação dele seria uma aplicação da velha aliança. Qual a aplicação da velha aliança? Quando eles dizem que devemos julgar a nós mesmos, antes de nos achegarmos a Deus em oração, o que eles querem dizer é que devemos olhar para o pecado em nossa vida, sentir culpa, condenação e confessá-la. É basicamente o exemplo de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei seus pecados, sarei a sua terra. É a oração, inclusive, que estava na página desse movimento que teve essa semana em Curitiba, que teve um culto ontem na Arena da Baixada, e lá eles estavam nesse versículo, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Misericórdia. Ou seja, eles pediram para ofender como? Porque eles tinham a mentalidade da velha aliança, eles eram judeus. Ou seja, há todo um condicionamento para que então Deus venha e ouça a nossa oração. Então você vê aqui na segunda Crônicas é a ilustração disso que eu te falei. Tem que ter, né? Primeiro se preparavam todo numa tentativa de autojustificação para então ver se Deus atendia. Na nova aliança, entretanto, nossos pecados já foram perdoados e Deus não se lembra mais. Sendo assim, esse conceito deve ter uma aplicação diferente. E aqui eu quero dar um aspas para você entender um pouco. Os significados de muitas coisas na velha aliança e na nova são a mesma. Bem, preste atenção. A aplicação é diferente. Vou te dar um exemplo. Sob a velha aliança, ser justo significa ser correto e aceito diante de Deus. Isso é ser justo. Na velha aliança é ser correto e aceito diante de Deus. É exatamente o mesmo conceito da nova aliança. É ser correto e aceito diante de Deus. Justo. Isso é alguém justo. Agora, a diferença está como alcançamos a justificação, isto é, o seu processo e aplicação. Na
nova aliança, a justificação nos é oferecida como um dom gratuito através de Jesus. Se nós aceitamos essa justiça que vem pela fé através de Jesus, nós somos então considerados justos. Somos considerados então alguém o quê? Corretos e aceitos diante de Deus. Mas a diferença é que na velha aliança você, para ser justo, tinha que obedecer a lei. Na nova aliança você é justo por crer em Cristo, na justiça dele, na obediência dele. Está entendendo? Então, se eu pegar a aplicação, o como da velha aliança e colocar na nova aliança, eu vou decair de Cristo. Porque aquilo se torna justiça própria. A mesma coisa a oração. O Willi falou até sobre santificação semana passada, da crença correta. Amém? Viu como eu presto atenção? Viu como eu sou bonitinho? Faço a lição de casa? O que significa santificação? Significa ser santo e separado para Deus. Na velha aliança, a santificação era algo que nós tínhamos que fazer. Na nova aliança, ela é nos oferecido como um presente. Porque eu sou santo e me santifico. Eu ando em santificação, porque Deus me fez santo. Porque eu sou justo, eu posso ter o fruto da justiça. Porque Deus me fez justo. A única coisa que precisamos é se apropriarmos pela fé. Amém? Voltemos ao Pai Nosso, estamos concluindo. 5 minutos. Por que Deus nessa oração, eu vou só falar do comecinho, depois dos outros somos a gente continua, amém? Eu quero que você entenda que coisa linda, que coisa preciosa. E como oração, guarda o teu coração. Diga assim para o irmão do lado, a oração é a forma para você guardar o coração. Irmãos, porque o autor de Hebreus diz que cuidado com o coração perverso de incredulidade. Então, portanto, orem assim. Como começa o Pai Nosso? Portanto, orem assim. Pai Nosso que está no céu. Rapaz, aqui deu uma explosão no judeu. O judeu tinha perdido até a pronúncia do nome de Deus, porque ele tinha medo de falar o nome de Deus em vão. Agora Jesus vai ensinar ele a orar. Preste atenção. E Jesus começa dizendo, Pai Nosso que estás no céu. Meu Deus do céu. Então, quando eu chego em oração a Deus, na minha oração pessoal, eu preciso julgar a minha vida, mas de forma diferente que o judeu fazia. Como? E aqui eu quero te falar algo. Muitos dizem que não podemos julgar. Mas o verbo julgar tem vários significados. Existe um jeito bom e importante de julgar. Exemplo, quando eu estou dirigindo um carro e o sinal, o semáforo fica amarelo, e outro carro está reduzindo a velocidade, eu tenho que fazer um julgamento ali. Qual que é o julgamento correto a se fazer naquele momento? Que eu preciso diminuir a minha velocidade para frear. Se eu não fizer julgamento nenhum ou fizer o julgamento errado, aí ele vai passar no sinal amarelo. O que vai acontecer? Eu vou bater o carro. No texto da ceia, fala da importância de fazermos um julgamento de si mesmo. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Sabe por que às vezes o presbitério tem que fazer um julgamento sobre a sua vida? Porque você não julgou a si mesmo. Sabe por que às vezes a congregação tem que fazer um julgamento sobre alguns irmãos? Porque eles não se julgaram a si mesmos. E aí temos que fazer um julgamento. Como pode alguém que está tendo relação sexual com a madrasta manter comunhão com a igreja de Jesus? Se o próprio indivíduo tivesse feito esse julgamento, não era necessário a igreja julgá-lo. Mas foi necessário a igreja julgá-lo porque ele não fez o julgamento de si mesmo.
Jesus, em Mateus 7, é contra aqueles que julgam um cisco no olho do irmão e não veem uma viga no seu olho. O cara vê um cisco no olho de todo mundo, mas não vê que tem uma viga no olho deles. Esse é o tipo de julgamento que Jesus é contra. Na oração eu julgo a minha vida. Agora eu não julgo segundo a lei, mas eu julgo se ela está perfeitamente alinhada com o modelo de oração de Jesus. Se estiver alinhado perfeitamente conforme o modelo de oração de Jesus, conforme a nova aliança, eu me alegro por sua graça e bondade, desfruto da sua doce presença. Se não estiver, eu devo ajustar isso em minha vida. E o primeiro passo é o quê? Pai Nosso. Eu quero perguntar para você aqui nessa manhã. Você realmente crê de todo o coração que Deus é seu Pai? Amém. Pai Nosso. Sabe, irmãos, esse é o momento que você começa a ter relacionamento de intimidade. Você sabe o que isso produz na sua oração, no seu coração? Fique pensando lá na tua casa amanhã, acorde mais cedo, vai orar um pouco e comece a meditar. Do Pai Nosso vai virar meu Pai. Vai virar meu Pai. E aí vai virar meu Pai é bom. Meu Pai é bom. E você vai declarando isso, você vai desfrutando isso, você fica em silêncio e deixa o Espírito Santo te envolver. E sabe, naquele momento, teu coração vai sendo guardado. Porque talvez você viu Deus apenas como Senhor, apenas como reto juiz, mas você nunca viu Ele como Pai. Naquele momento, Deus vai curar as suas mazelas, de qualquer tipo de paternidade que você teve que não foi de acordo. E você vai sentir que você já não é mais um órfão, que você não está mais desamparado, que você não está mais sozinho, mas que agora você tem o meu Pai. Meu Pai. Está entendendo, queridos? Oração é para isso, irmãos. E a oração ali vai dizer: santificado seja o teu nome. Você já viu os nomes de Deus? Nós vamos falar na próxima oportunidade sobre os nomes de Deus. Santificado seja o teu nome. Você vai santificando cada um dos nomes de Deus. Aquilo vai tomar o teu coração de fé. Porque fé, irmãos, é contemplar quem Deus é. Isso enche o coração de fé. E a oração deve ser usada para isso. Oração é para contemplar os fatos consumados da cruz. Obrigado. Oração é para desligar as obras do diabo e ligar as obras do céu. Amém, meus irmãos?